Olá a todos. Bom, hoje é um convite aqui para nós analisarmos o Nissan Kicks, que recebeu evoluções recentes. A gente já falou aqui no modelo na época da apresentação da nova linha do produto, mas a gente teve um contato inicial em uma pista ainda, faltava aí uma experiência melhor com as evoluções do produto, aqui também em um ambiente urbano, rodoviário e um contexto de uso mais comum do carro. Bom, eu falo aqui ao volante do Kicks 2022, na sua configuração topo de linha, que hoje gravita na faixa aí de R$130 mil. Eu acho que o pacote de evoluções aqui no Kicks 2022, obviamente, foi muito bem-vindo. Então a gente teve umas melhorias estéticas, principalmente na parte dianteira e traseira aqui do SUV compacto. O modelo preserva a motorização 1.6 16 válvulas, e aqui no seu catálogo topo de linha a gente teve uma evolução aqui também no nível de equipamentos, principalmente envolvendo os assistentes de condução. Então a gente tem agora aqui no catálogo mais caro do Kicks o alerta de colisão com frenagem autônoma, o monitoramento de pontos cegos, que é um item bem interessante, o aviso aqui de permanência em faixa. Então são itens bem-vindos que ajudam na segurança ativa e também é um reforço aí importante até para atrair mais consumidores aqui para o modelo, no caso, né? A gente sabe que a tecnologia acaba sendo algo cada vez mais demandado por parte dos consumidores. Bom, gostaria de começar destacando os pontos positivos que eu noto aqui no Kicks, que sempre ficam aqui para mim, no caso, quando eu avalio o SUV compacto da Nissan. Como é comum a um carro de uma marca oriental, eu gosto muito dessa solidez aqui ao rodar, né? A gente tem um carro silencioso, estável, com um bom comportamento dinâmico. É fato que o Kicks não surpreende aí em termos de layout de suspensão, por exemplo. A gente tem McPherson na dianteira, eixo de torção nas rodas traseiras, mas a gente tem um bom trabalho de calibração em geral. A gente, por exemplo, não ouve ruídos aqui de acabamento ou da parte mecânica do modelo. A gente tem aqui na direção, com assistência elétrica, respostas muito bem calibradas, buscando aí um compromisso ideal entre o conforto e a esportividade. A gente não tem não são respostas anestesiadas aqui ao volante, mas com uma precisão aqui interessante, né? A gente tem aqui uma boa dinâmica de modo geral no Kicks, mas, por exemplo, aí avaliando aí por um outro lado, né? Uma ressalva, a gente pode dizer assim, né? É fato que tem muita gente que ainda não é 100% adepto à questão da motorização turbo. Tem gente que ainda prefere um motor aspirado, convencional, mais robusto. Na cabeça de alguns consumidores, a gente ainda tem aquele estigma de que a motorização turbo tem uma manutenção mais cara, pode ser um motor que venha a dar problema, o que não procede. Isso não procede hoje em dia. Esses motores sobrealimentados são plenamente robustos, alinhados aí com motores aspirados, já são produtos aí amplamente validados, né, os propulsores sobrealimentados modernos, mas tem gente que ainda tem certa reticência a esse tipo de propulsor. Com isso, esses consumidores podem enxergar aqui no Kicks uma boa opção. A estratégia da Nissan foi reduzir o peso para que o Kicks entregue um desempenho aqui condizente, alinhado com seus rivais. A gente tem aqui também na transmissão automática CVT um importante aliado em busca da eficiência, né, o menor consumo com um desempenho aceitável. E é fato que aqui o volante, o Kicks comprova tudo isso, né? A gente tem um carro econômico e que tem respostas aí em linha com os rivais, mas é fato que, por exemplo, se a gente comparar o Kicks aqui com modelos recentes com propulsão sobrealimentada 1.0, por exemplo, como o Chevrolet Tracker, a nova geração do Hyundai Creta, por exemplo, nós teremos sim acelerações e retomadas mais rápidas, em especial por conta do bom torque que esses modelos 1.0 turbo oferecem em baixas rotações, que é uma característica desse tipo de propulsor. Aqui no Kicks a gente tem respostas aí que são um pouquinho mais lentas ao volante, né? Então isso exige atenção.
Você troca aí, no caso, por exemplo, a sofisticação, modernidade de um motor sobrealimentado por uma certa robustez, uma manutenção mais barata de um motor aspirado, como é o caso, né? Mas aí vai da sua preferência, né? De fato, o Kicks aqui, claro, ele não é um carro assim totalmente apático, não é um carro que, por exemplo, mesmo carregado vai te deixar na mão em uma subida de serra, em uma ultrapassagem, mas é fato que nos concorrentes aí com motorização turbo, a gente tem respostas mais interessantes aqui ao volante. Falando aqui propriamente aqui agora da parte interna do projeto em si, eu acho que o Kicks ele já começa a dar alguns sinais de que o projeto dele precisa de uma renovação mais ampla, mais profunda. Aqui na cabine, por exemplo, a gente nota que o Kicks ele é um pouquinho apertado do ponto de vista, por exemplo, até da largura aqui da carroceria, né? Se a gente comparar novamente, por exemplo, vou manter como exemplos aqui o Tracker e o Creta, a gente tem uma sensação de espaço maior a bordo aí dos SUVs da Chevrolet e da Hyundai. E fruto também da própria questão de projetos aí no Tracker e no Creta que priorizam essa largura da carroceria, né? O espaço interno aqui do Kicks também ele poderia ser melhor no espaço para no banco traseiro para os ocupantes, né? De fato falta um pouquinho uma área ali para as pernas um pouquinho maior quando a gente compara com alguns rivais diretos, mas por outro lado o porta-malas do Kicks segue muito bom, superando aí de longe os 400 litros de capacidade, que é bom para quem precisa de um carro aí para um uso familiar mais intenso, né? Então porta-malas segue um atributo positivo aqui do Kicks. Mesmo aqui na versão topo de linha, a gente tem uma boa central multimídia, um amplo display aqui digital no cluster aqui, né, que ele mescla então o velocímetro analógico com uma tela digital, mas eu acho que no geral a cabine aqui do Kicks também precisa de uma evolução mais profunda, né? Talvez aí até no uso de materiais, ele precisa ganhar um pouquinho mais de sofisticação, a gente pode dizer assim, né? Mesmo avaliando aqui a versão topo de linha, né? Por exemplo, a gente tem aqui no painel de porta uma parte plástica aqui muito grande, né? Isso acaba tirando um pouquinho o aspecto de sofisticação do modelo, né? Eu acho que isso faz um pouquinho de falta, talvez aqui uma revisão do design, do uso de materiais, que poderia ser feito aí uma evolução aqui geracional do modelo, né? Certamente deve estar aí nos planos já da Nissan, né? Então eu acho que, claro que por falar em planos futuros, né, a gente já sabe que num horizonte até de curto prazo, a gente tem os planos aí da marca, a oferta do Kicks híbrido aqui no Brasil. Provavelmente isso vai ocorrer a partir de 2022 com um interessante sistema e-Power. É um sistema de propulsão aí da Nissan muito bacana, que mescla o motor elétrico com um motor a combustão que trabalha de forma estacionária, apenas alimentando a bateria principal do sistema. Mas é claro que isso é papo aí para um próximo vídeo, para uma outra pauta aqui envolvendo o modelo. Mas mesmo assim, mesmo quando ele ganhar o conjunto de propulsão híbrida que já é oferecido na Ásia, por exemplo, o Kicks não sofreu ainda alterações muito profundas, né? Eu acho que, em resumo, o Kicks ele segue uma boa alternativa dentro do segmento para quem tem um perfil mais racional, né? Eu acho que a minha recomendação envolvendo o Kicks, eu acho que ele recai para as versões mais acessíveis ou até intermediária aqui do modelo, para um público que preza por economia de combustível, baixo custo de manutenção, talvez não ligue tanto assim para a questão dinâmica, para o comportamento ao volante, não busque tanto desempenho, tanto envolvimento ao dirigir, mas sim está mais preocupado, mais alinhado com essa questão do custo de propriedade, custo de manutenção aqui do carro. Então acho que nas versões aí de entrada, intermediária aqui do Kicks, ele é sim uma boa opção para esse perfil mais racional. Mas é isso aí, amigos, acho que deu aqui pra gente ter uma boa ideia aqui sobre a linha 2022 aqui do Kicks, uma visão geral aqui sobre o modelo, que é aí o produto mais vendido da Nissan aqui no Brasil, que segue uma alternativa competente, dito aí mais uma vez, né, para esse
público, esse perfil mais racional dentro aqui do segmento de SUVs compactos. Então, eu espero que tenha ajudado você a entender aqui, conhecer mais detalhes do modelo, e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até a próxima!